Olá, tudo bem? Eu sou o Robson do Guia Online e o nosso entrevistado de hoje é o senhor Hélio Silva, mais conhecido como plantador de árvores da Penha. Tudo bem, seu Hélio? Tá ótimo, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade que o senhor nos concede. Senhor Hélio, quando que o senhor começou a plantar as árvores? Eu comecei a plantar as árvores no dia 23 de novembro de 2003, portanto faz quase 16 anos. E o que lhe motivou a fazer esse trabalho? O que me motivou é que eu moro na Penha há mais de 55 anos, sou do interior do estado de São Paulo, e eu andava todo dia naquele trecho ali do Ticoatira, que não era parque, era uma área pública, abandonada, degradada, suja, e caminhando para mais sujeira, caminhando para invasões de comunidades, etc. E eu resolvi mudar. E para mudar aquilo lá, eu tive primeiro que mudar o Hélio. Tudo aquilo que você quer mudar, primeiro você tem que se mudar. Então eu mudei o Hélio e eu resolvi ali plantar árvores. Por que árvores? É o que existia ali há 200, 250 anos atrás. Não tinha avenida, não tinha nada lá. Pra você ter uma ideia, não tinha marginal do Tietê há muito tempo atrás. E o Ticoatira não era diferente. Não existia Avenida Governador Cavallo Pinto. Ali era um rio, existe hoje. Colocaram uma calha no rio, o rio hoje é uma calha, mas aquilo era uma área de mato, de capim, um mato, o rio serpenteado, como eram todos os rios de São Paulo. Mas eu vi que aquilo lá estava tomando um rumo que não me agradava, não agradava um penhense que ama a Penha. Quantas árvores o senhor já plantou? Naquela região ali, eu plantei ao todo, até sábado passado, agora, dia 11 de maio, eu plantei 27.900 árvores. Muitas, hein? 90% delas, ali no Ticoatira, também tem um pouco, umas 3.000 ali no Piscinão da Penha, aquilo lá eu plantei todo, aquilo lá no Piscinão da Penha, né? Arborizei aquilo lá todo. Aquele piscinão, na realidade, a exemplo do Ticoatira, era um depósito de lixo, como são todos os piscinões da cidade de São Paulo. O único piscinão da cidade de São Paulo que está arborizado, que tem uma pista de caminhada, é o da Penha. E nós adotamos aquilo também. Como um bom penhense, nós adotamos aquilo. Mais recentemente, eu tenho plantado aqui no canteiro central da Avenida Radial Leste, do trecho metrô Penha até metrô Vila Carrão, Rua Pucarana, Vilela. Então, essa missão a gente tem. Ou seja, plantar árvore é um ato de amor, é gerar um filho. Um filho, com certeza, né? Quais são as espécies que o senhor planta? São mais de 160 espécies. Hoje o Parque Ticoatira, ele se transformou em parque em 2008, foi o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, mais bonito, maior, mas ali tem mais de 160 espécies lá. É um dos parques, talvez até o único, com maior número de biodiversidade dos parques de São Paulo. Tem mais de 160. Então, 90%, 95% é Mata Atlântica, que era o que existia lá. Então, ali você tem aroeiras, você tem jequitibás, você tem ipês, cada 12 que eu planto, uma é frutíferas, ali você tem calaburas, ingás, enfim, mais de 160 espécies ali. Aquilo era uma área que não atraía pessoas, era uma área perigosa. Nós estamos falando lá em 2003, 2004, era uma área perigosa, as pessoas tinham medo de caminhar por lá, por causa de vandalismo, mini Cracolândia ali, e hoje anda mais de 2.000 pessoas lá por dia. Ou seja, ali ao lado, talvez uns 10 anos atrás, criaram uma unidade básica de saúde, ali na Avenida Governador Cavallo Pinto, esquina com a rua Mercedes Lopes. E eu sempre falo, o Brasil, eles não precisam de hospitais. Hospitais curam consequência. Eles precisam ver aqui atrás as causas das pessoas recorrerem tanto a hospitais, a unidades básicas de saúde. E os parques eliminam. Os parques são, na realidade, a maior unidade básica de saúde de qualquer país, são os parques. Os parques podem não acreditar, mas eu tenho a firme convicção que os parques curam a principal doença do planeta hoje, chama-se depressão.
E eu tenho muitos depoimentos lá no parque de senhoras, hoje de terceira idade, que fala lá, olha, eu estava doente, eu pensava, eu ia aqui nessa unidade básica de saúde, reclamava com o médico, tudo, e o médico falava, minha senhora, a senhora não tem nada, a senhora tem depressão, vai andar no parque que a senhora melhora. E a minha gratidão hoje, eu sinto muito lisonjeada, é quando eu falo, quando eu passei a caminhar aqui, eu fiz novas amizades, eu venho aqui das 8 às 10 da manhã, antes eu ficava em casa, trancafiada, meus filhos falavam para mim não abrir a porta para ninguém, porque era perigoso, mas agora com esse parque aí eu rejuvenesci e eu curei a depressão. Isso é muito legal, isso é muito bacana de ouvir essas pessoas conversando entre elas lá, fazendo novas amizades, trocando receitas, trocando informações. Sim, as pessoas passam horas agradáveis com pessoas agradáveis. Muito agradáveis, eu acho que isso aumenta a longevidade das pessoas, aumenta a qualidade de vida das pessoas, e ali respira ar puro, ouve canto de pássaros. Quão bonito eu ouvi de vez em quando, moço, fazia, sei lá, 40 anos que eu não vi um pé de jatobá. E eu sou do interior do estado de São Paulo, eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia colher jatobá. E aqui eu estou vendo um monte de jatobás aqui, eu estou vendo amoras, estou vendo árvores aqui, estou vendo fruta do conde, estou vendo graviolas. Há muito tempo. Aqui estou vendo jequitibás. E eu falei, Jequitibá deve ter mais de 500 aqui já. E Jequitibá tem uma característica. Do Brasil e do mundo é uma das árvores mais longevas. Um Jequitibá, num lugar bem plantado, em parques, ele dura até 2.500 anos. Então você imagine os nossos queridos netos, bisnetos, tataranetos, que vão chegar daqui 500 anos, 1.000 anos. Eles vão ver esses Jequitibás lá. Olha que bacana que vão ser. Então, às vezes, você planta para quem? Eu planto para você, para seus netos, filhos, bisnetos, e para todos aqueles queridos que vão chegar, mas muito lá na frente. E é para eles que eu planto. Mas eu planto para mim também, porque eu gosto. Sou um apaixonado por árvore. Com certeza, né? Graças a Deus. Existe alguma regra para o plantio das árvores? Existe. Tudo aquilo lá é planejado. Antes de plantar é planejado. Quando você planta uma árvore, você tem que saber, primeiro, a espécie que você vai plantar. E segundo, para onde vai abrir a copa dessa árvore. Se vai ser 4 metros, se vai ser 8 metros, se vai ser 10 metros, tal. De modo que elas não entranham entre elas e uma prejudica a outra, né? Seria como você colocar num quarto, num dormitório de 2 por 2, 8 crianças. Não cabe 8 crianças lá. Você tem que dosar isso daí. As árvores é igual. Aquelas que podem se entrelaçar, se entrelaçam. Como se entrelaçam na floresta também. Mas outras não. Então, tudo planejado, para onde vai a copa. E o pessoal tem mania de, quando planta uma árvore, só olha para o chão. Não, tem que olhar para cima. Para onde vai. E tem que imaginar essa árvore daqui 10, 15, 20, 30 anos. É a história do cachorrinho. Quando ele é pequenininho, todo mundo quer, acha gracinha. O primeiro xixi que ele faz no sofá, todo mundo chuta ele. A árvore é igual. Só que a árvore é um filho e um cachorro pode agradar a família. Uma árvore agrada a toda uma comunidade e faz bem para toda uma comunidade. Verdade. Quais são os cuidados necessários para se manter uma árvore? Os cuidados é com uma criança. A criança, você tem que trocar fralda, você tem que dar vacina de período em período. Uma árvore igual. Você planta, depois de 3 meses você tem que dar uma primeira adubada, tem que conhecer adubo, tem que conhecer o solo, se dá uma primeira adubada e no espaço de 1 ano, espaçado de 3 meses, você tem que dar uma pequena adubação nessa árvore aí. E que eu chamo de vacinas de árvores. E você tem que, uma criança corta cabelo, a árvore também, você tem que tirar aquela saia, aqueles broto que sai embaixo, para ela subir, senão ela só engorda do lado, ela só vai do lado. Então esses são os cuidados. Mas o principal cuidado que eu tomo com meus filhos, eu costumo falar que eu tenho 3 filhos biológicos, mas eu tenho 27 mil filhos ecológicos. Conheço cada um deles, o dia que eu plantei, a espécie que eu plantei, está tudo num diário meu. Um dia eu quero fazer uma exposição lá na Penha, eu tenho mais de 6 mil fotos hoje, eu quero fazer uma exposição para a turma ver o que era, mas principalmente para a turma ver que
É possível mudar o ambiente que o cerca, o ambiente que você mora, o entorno. É plenamente possível. É só você transformar todos os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, primeiro numa missão. Plantar árvore é missão. E segundo, ação e atitude. Quando você faz isso, você se realiza. Quando você sonha muito e não tem ação e atitude, esses sonhos se transformam em pesadelos. Aí não vale a pena. Qual é a meta que o senhor deseja alcançar plantando árvore? Você vê, falando em meta, eu tinha ali como meta primeiro 1.000 árvores, depois foi para 5.000, depois foi para 20.000. E recentemente eu dei uma entrevista aí para uma revista mais circulada no Brasil e deu plantar 50.000. E eu costumo brincar que eu fiz um pacto com Deus e eu quero viver até 87 anos de idade para realmente dar tempo de plantar 50.000 árvores ali na Zona Leste, que é a zona mais carente de São Paulo, onde moram 6.200.000 pessoas, carente em infraestrutura, em autoestima, em verde, em emprego, em serviço, carente em tudo. Olha, se eu moro lá, se eu amo a Penha, por que eu não vou contribuir com a Penha? Sim, contribuir, né? Para o futuro. Para o futuro. Então eu quero plantar, e eu fiz um pacto com Deus e Ele me deu essa graça. Eu quero plantar 50.000. E quando eu chegar a 50.000, eu quero avançar, se Ele me permitir isso daí. Mas mesmo quando eu partir dessa daqui, depois eu volto. Depois de 100 anos, 150, eu retorno para continuar a missão. Quantas espécies há no Parque Ticoatira hoje? Mais de 160 espécies que tem lá. E esse parque, ele vai ser objeto, já está sendo, em trabalhos escolares, em algumas pesquisas, mas ele vai ser objeto de muita pesquisa e de muito levantamento dessas espécies, dessa biodiversidade que praticamente só tem lá, né? Não tem no Parque de Ibirapuera, não tem nesses outros Vila-Lobos e por aí vai. Mas terá lá. E isso daí eu seleciono essas espécies que eu quero que tenha lá. Alguém lhe ajuda no plantio das árvores? No começo tinha um senhor lá, senhor Luiz, e meu cunhado chamado Bismarck, o Ejo. Eles me ajudaram muito. Mas eles foram ficando pelo caminho, até em função da idade e tudo, mas me ajudaram bastante, a gente agradece. E depois eu fiquei 9 anos sozinho lá. E agora, mais recentemente, se engajou umas 2 pessoas que têm me ajudado, há coisa de 3 anos atrás, um tal de Valdemar e o Carlos Cassim, que também pegaram isso como missão. Isso foi muito bom para nós e nos ajuda bastante hoje. O senhor recebe ajuda de custo para comprar as mudas de árvores ou é tudo custeado pelo senhor mesmo? Não, durante muito tempo eu comprei essas árvores aqui no interior do estado de São Paulo. Num determinado período, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente me cedeu também árvores lá para a gente plantar, plantamos juntos lá. A própria subprefeitura da Penha, com os subprefeitos e mais recentemente o Tiago de Lavô, me ajudaram muito também, me abrindo espaço, transportando mudas para mim, que eu plantei todas lá, tudo isso documentado aí. Mas a coisa de 2, 3 anos atrás, teve alguns problemas aí e eu prefiro comprar minhas árvores e eu prefiro plantar. Vou lá no interior, gasto em torno de 20, 25 mil reais por ano ali, mas não encaro como gasto não. Acho que o maior investimento da minha vida é fazer isso daí. O maior investimento é fazer o bem para os outros, ser generoso para os outros. E nisso daí eu tenho tentado ser generoso e ser bondoso. Primeiro para mim mesmo, né? Que tem pessoas que não é generosa nem para ela tem raiva dela. E eu estou aprendendo a ser um pouco generoso, estou aprendendo a reduzir um pouco o meu ego, tal. O ego é o principal inimigo do ser humano hoje, é o principal, né? Uns de mais, uns de menos. E eu tenho também esse ego, mas ultimamente eu tenho tentado conviver com ele, reduzir ele e ver que nós somos passageiros aqui, nós não somos dono de nada, nós somos inquilinos. Somos passagem. De passagem só. Qual a sua sensação de usar algumas horas do seu dia para plantar árvores? Planto há mais de 780 sábados. Se você pegar que no ano tem 52 semanas, portanto 52 sábados, e se você multiplicar por 16 anos e meio que eu estou lá, você vai chegar a mais de 750 sábados. Nesse período todo, devo ter faltado uns 10, 15 por outros compromissos assumidos que eu tinha que cumprir.
mas seguramente mais de 750 sábados eu sempre estive e estarei por mais 750 plantando lá no Ticoatira. Para mim é o Lexotan. Para mim eu não preciso de remédio, não preciso de médicos, salvo alguns aí, mas lá está o meu psiquiatra, meu psicoterapeuta, meus médicos estão todos lá no Ticoatira, quer seja um pé de jatobá, um pé de jequitibá, um pé de ipê roxo, ipê amarelo, são todos meus conselheiros e meus médicos estão lá. E você vê, nós estamos agora no meu escritório. 70%, 80% dos meus problemas pessoais e particulares eu resolvo lá, com as minhas árvores. Converso, peço conselho e elas me dão todas as respostas que eu peço, todas as respostas. E uma vez eu quase que eu briguei com ela porque eu queria a resposta rápida. E ela falou, não, o seu tempo, senhor Hélio, e o tempo do ser humano é o calendário, é o relógio, é o despertador. O nosso tempo é o tempo do universo. Fica tranquilo que o senhor vai ter a resposta. E eu sempre tive a resposta. Eu perdi negócios, mas eu ganhei muita autoestima com as árvores. As árvores são sábias, o ser humano não. Eu costumo brincar que, brincadeira, mais sério, o ser humano é o único animal no planeta que não deu certo. E eu costumo brincar que até o burro já deu certo, já cumpriu a missão dele de transitar, de levar carga, de abrir picada, de subir montanhas. E o ser humano ele ainda mata o pai, mata a mãe, estupra o filho, rouba você por causa de um relógio, de um celular. E eu pergunto às vezes, deu certo isso? O planeta não precisa do ser humano. O planeta não precisa do ser humano. Num piscar de olho ele elimina o ser humano. Mas o ser humano vai eliminar? Não, o ser humano não. Mas o ser humano vai aprender na dor, quando poderia aprender no amor. Mas na dor ele já está aprendendo na dor, já está aprendendo. Ele sabe hoje que quando ele passa um farol vermelho, ele está arriscado a morrer ou matar. Isso é dor, não é amor, né? Então, se tivesse um pouco mais de amor, mas tem uns malucos aí com missões a serem cumpridas que atenuam um pouco isso daí, né? Faz as coisas um pouco melhor. Tem muitos cidadãos hoje. Eu estou me transformando num cidadão do planeta, da minha rua, da Penha, do bairro, da cidade, do Brasil. Quais foram os maiores desafios que o senhor já enfrentou para conseguir realizar o plantio das árvores? Falei de desafios, muitos desafios. No começo, próprios comerciantes locais não queriam que eu plantasse lá por diversos motivos, porque eles ocupavam aquilo lá. Aquilo era um espaço, eles falavam que era um espaço público, mas eles falavam, bom, se é público é meu. E o público não é de ninguém, o público é de todos. Não é de uma pessoa, de duas pessoas, não é de um barzinho, não é de um restaurante, é público. Mas eles encaravam aquilo como deles. Não existia a lei da cidade limpa, nós estamos falando de 2003, 2004, 2005, não existia, e tomavam conta. Então esse foi um desafio desses comerciantes. Outro desafio foi vencer o pessoal que estava invadindo lá, levar para eles a mensagem de que aquilo seria bom e seria revertido para eles mesmos esses benefícios. As próprias mini cracolandas que existiam ali, existem poucas hoje, eu fiz amizade com todos eles, também vieram do meu lado e, pasmem, muitos deles hoje tomam conta das árvores plantadas lá. Bom, eles tomam conta. Para eles. Um ensinamento e um exemplo para eles, né? E muitos deles vêm agradecer, vêm conversar comigo, então eles aderiram. Esse é um pessoal bom. Nós temos muito estigma com esse pessoal, esses nóia, mas tem nesse meio, aliás, como todas as comunidades, tem gente muitíssimo boa para ele. Então lá atrás, em 2003, e todos nós temos um botão de on e um de off, e esse de off está travado lá, ninguém aperta o botão de on. Eles querem fazer, mas eles não conseguem destravar esse botãozinho do play. Eu, graças a Deus, eu destravei esse botãozinho do play e todo sábado eu me transformo. Você vê que nós estamos no escritório agora, eu sou um executivo de uma grande empresa, mas esse executivo, ele está. E o plantador de árvore, ele é. Aquele é o verdadeiro. Esse daqui é para ganhar dinheiro, para matar tempo também, para fazer bem também, porque é uma empresa de orgânicos. Mas lá é o meu amor. Sua paixão, sua vida.
Lá é minha vida, que eu divido com todo mundo aí, levando ou tentando levar, tentando melhorar a vida das pessoas. E como que as pessoas podem colaborar com a sua causa? Tomando conta das árvores, gostando das árvores, apreciando as árvores, andando por lá, vendo o balançar de um galho, vendo uma fruta, vendo uma flor, admirando. Podem me chamar de louco, mas as árvores têm consciência. Eu ando por lá e no começo eu ficava olhando aquelas árvores, admirando, e um dia me veio no ar assim, falou, você pensa que você está olhando a gente? Nós é que estamos te olhando, nós é que estamos te admirando aí, nós é que estamos te agradecendo aí. Então há essa troca de energia pura. Vê a generosidade de uma árvore. Ela retém 40% das chuvas. Quando dá aquele temporal, isso é técnico, ficam lá nos galhos, nas árvores, nas folhas, nos troncos, 40% da chuva fica retida lá. E ela vai gotejando aos poucos. Isso evita, primeiro, a erosão. Isso evita enchente, porque ela não cai naquela baciada de uma vez. Então, essa é uma generosidade de uma árvore. A outra generosidade, ela dá fruto. Toda árvore dá fruto. Às vezes imperceptível pelo ser humano. Porque ela dá semente, como é que uma árvore brota? Fruto. Ela atrai pássaros. E lá já tem mais de 2.000 árvores frutíferas silvestres lá. Tem árvores lá do Pantanal, frutíferas, uma tal de bacupari, ninguém conhece. Mas tem lá já e alimenta os pássaros. A árvore... Se você está debaixo de uma árvore a 50 metros do asfalto, e o Ticoatira ilustra bem isso, a diferença de temperatura é de 3 a 5 graus. Ou seja, se você colocar um termômetro numa avenida, dá, digamos, 30 graus. Ali, debaixo de uma árvore ali, 25, 26. Então ela ameniza. Ou seja, as árvores é o maior ar-condicionado do planeta e não precisa de energia. Ela cria a própria energia dela. Gratuito. Gratuito. E aí eu pergunto... Ela dá sombra. Turma vê lá de sombra. Às vezes a mesma pessoa que reclamam que lá tem muitas árvores é a que fica debaixo da sombra. Quando tirando aquele seu sol cochilo, tirando seu cochilo, andando. Eu fiz ruas dentro do Ticoatira, as pessoas caminham por aquelas ruas entre as árvores. E aí eu pergunto, qual ser humano é tão generoso assim? Qual ser humano? Que dá. Elas não cobram nada. Esse dia eu brinquei com uma senhora, ela estava debaixo de uma árvore descansando. Falei, ai, que ventinho gostoso, que sombra gostosa. E eu até perguntei para ela, está cobrando alguma coisa dela? A árvore falou, não estou cobrando nada, eu sou generosa para ela. E ser humano, não. Às vezes as pessoas querem se espelhar no Senhor e querem sair por aí plantando árvores. Quais são os cuidados que elas devem tomar antes de fazer esse plantio? Primeiro, elas têm que ver a árvore certa no lugar certo. Por exemplo, São Paulo, as árvores, acho que 90% das árvores que a gente vê nas ruas aqui de São Paulo não são árvores nativas, são ficus e tipuana. Árvore é como o ser humano, ele fica doente e cai. Árvore é o ser humano, fica doente e cai, se não é tratado. A gente está andando na rua, dá um ataque cardíaco, a gente cai. Dá uma queda de pressão, dá uma glicose acima, cai. A árvore é igual. Então tem que tomar muito cuidado e tem que tratar das árvores. Se houver tempo, talvez não nessa, mas na outra, que eu vou voltar para cá, eu tenho um outro sonho que eu vou transformar em realidade, é criar uma fundação chamada Cuidadores de Árvores. Hoje tem gente que cuida de gato, idoso, cachorro. Quem cuida das árvores? Não tem cuidadores de árvores. Já tem uma tecnologia que você pode detectar se a árvore está doente ou não. E dependendo da doença dela, você tem que suprimir, você tem que internar ela, como se interna um ser humano, para fazer o tratamento dele ou deixar ele em fase terminal lá. Mas hoje já existe essa tecnologia, é cara ainda, mas existe. Então, os cuidados que tem que tomar com uma árvore, por exemplo, ficus. Está caindo muitos ficus aí, está caindo muitos tipuanas nas ruas de São Paulo, plantado há 50, 60, 70 anos, plantado errado. Plantado com a raiz perene. Colocaram lá uma árvore pequenininha e deixaram. E essa raiz hoje, depois de 20, 30 anos, se esqueceram ou não lembraram que ela ia crescer e teria que ter plantado ela dentro de uma manilha
ou um cano bem largo, planta ela em cima, 1 metro para baixo, essa raiz, como a árvore é pequena, essa raiz vai descer, 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 e vai abrir depois de 1 metro, 1,5 metro lá no chão e se espalha lá. Mas não, todas elas estão nas calçadas hoje e caindo. Um dia eu estava lá no Ticoatira e uma senhora falou, o senhor planta árvore, o senhor viu, caiu uma árvore lá no bairro da Lapa, amassou todo um carro, machucou uma pessoa, tal. E eu falei, puxa vida, mas as árvores é assim mesmo, é doente, é igual a gente, cai, tal, tal. Mas a senhora faria o quê com as árvores de São Paulo? Eu cortaria as árvores de São Paulo. Eu falei, bom, então vamos avançar no raciocínio da senhora. Tem que cortar os aviões também, porque eles caem. O avião cai. Tem que acabar com os aeroportos também, né? Ou seja, a prevenção tem que ir atrás. Um avião cai. E as estatísticas mostram isso. 98% é por erro humano, mecânico, falha. Não é o destino. As árvores também são falhas. Então ninguém cuida das árvores hoje. As árvores, muitas delas não são podadas, são mutiladas. Se ela vê uma árvore que só tem um galho para lá, porque mutilaram ela porque passa um fio ali. Não, devia arrumar essa árvore aí, deixar o fio passar lá, mas abrindo mais. Não tivesse perigo de abrindo mais. Passar energia É a mesma coisa. Tem árvore, eu também tem árvore hoje que é saci. Ele anda só com uma perna. Então tem árvore que só tem uma perna hoje, quer dizer, só tem um galho. Não pode também. Dentro desse período todo que o senhor já planta árvores, tem alguma história marcante? As histórias marcantes, por exemplo, uma história que eu costumo contar é que o pessoal vem me agradecer, vem falar que eu fiz aquilo, que eles melhoraram a saúde, melhoraram de vida. Mas lá atrás, quando eu comecei a plantar, lá eu percebi, depois de 3, 4 anos, que tinham algumas crianças passavam com os pais e ficava me olhando de longe, assim, eu plantando, eu abaixado e tal. E eu comecei a perceber aquilo aí e comecei a acenar para algumas crianças e pais virem até onde eu estava plantando ali. E elas chegavam e falavam, o que você está fazendo, tio? Me chamam de tio, hoje me chamam de vô. Mas ok, todos nós seremos avós, se Deus quiser. Lógico. Né? E o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou plantando uma árvore aqui e tal. Você quer me ajudar? E eles olhavam todo tímido para o pai, para a mãe, e o pai e a mãe aceitavam. Ajuda ele a plantar, tal, é legal plantar árvore. E eu falava, você vai sujar tudo a mão. O pai falava, pode sujar. E eu plantava uma árvore com ele, mandava ele pegar uma ferramenta, vai pegar, ele, tadinho, 5, 6 anos, ele nem aguentava uma ferramenta, mas eles traziam para mim, aí eu pegava, falei, agora você põe a árvore, olha, agora põe um pouco d'água aqui, tal, todo time, se sujavam tudo a roupa, né, limpava a mãozinha, tudo, e quando eu terminava de plantar, nós terminávamos de plantar, e eu perguntava para essas crianças, algumas delas, como é que você chama? Eu falei, eu chamo Pedro. Eu falei, Pedro, vamos combinar o seguinte, aí você, daqui para frente essa árvore vai chamar Pedro. Quando o Pedro vier no Ticoatira, eu gostaria que o Pedro visitasse o Pedro. Ele não entendia muito bem, tá? Porque era criança, mas olhava para o pai, que legal, ó pai, quando eu venho aqui agora eu vou visitar o Pedro, hein? Agora o Pedro vai chamar Pedro. Aí eu falava para o pai dele que a árvore que era aquela, né? Se era o ipê amarelo, roxo, enfim. E passados 10, 12 anos, de vez em quando eu encontro uns Pedros que hoje está com 15, 16 anos lá. E foram visitar os Pedros. Ou seja, houve essa simbiose, houve, cara. E o que me deixa contente, sem medo de errar, é que um dia esse Pedro vai trazer o Pedrinho, o neto dele, ali, e o neto vai trazer o neto vai trazer o neto. Ou seja, é um modo de amor. Eles vão vir visitar, como vem alguns. Os outros pode ser que mudaram, tiveram a vida, mas alguns lá é muito bonito isso, é legal isso daí. E esse é o legado que esse Pedro vai ficar encantado, e essa árvore que também chama Pedro vai reconhecer os Pedros lá. Então essa é uma história legal. Outra história é que o pessoal que frequentava muito lá o BS, eles falaram, não vou mais ao BS não. Vem aqui agora, Unidade Básica de Saúde. Agora vem aqui. Aqui eu fiz amizade, aqui eu caminho, aqui eu converso com os amigos, aqui eu converso sobre o programa de ontem, o jogo de ontem e tal. E isso daí esse é o meu tributo, esse é o meu pagamento.
né? Essa é a minha felicidade. E por falar em felicidade, alguém um dia, eu estava lá, alguém falou, Hélio, você é feliz? Eu falei, eu sou feliz, sim. Sempre eu falei, não. O que é felicidade para você? Eu falei, felicidade para mim é um passarinho muito arisco. Muito arisco. Mas quando ele pousa perto de você, fica quietinho, não se mexe, não grita, não chama ninguém. Fica quietinho e fica apreciando aquele passarinho arisco lá. Porque qualquer movimento que você fizer, ele voa e vai embora. E a felicidade é isso daí. Ela vem, fica um pouquinho com você, você tem que tratá-la bem, mas depois ela vai embora. Mas ela retorna. Mas ela retorna depois. E sempre que retornar, vai ser a sua alegria. Felicidade e alegria, né? Então eu acho que é por aí o caminho. Para finalizar nossa entrevista, seu Hélio, deixe uma mensagem para os moradores da Penha. Cuidem da Penha, amem a Penha, olhem as árvores, sejam amigos das árvores e sejam muito generosos, primeiro para vocês mesmos. Generosidade primeiro para vocês e depois para os outros. Sem ser bobo, sem ser babaca, generosidade, fraternidade e solidariedade. Olha para o vizinho e dá bom dia, mesmo ele não dando bom dia para você. Dá um bom dia, melhor remédio que tem, melhor Lexetan, melhor calmante que você tem. E cultive amigos. Eu costumo falar que as melhores coisas da vida é de graça. Floresta, o céu, a chuva, as melhores coisas. Tudo aquilo que o dinheiro compra, tudo não tem valor. E não tem valor porque o dinheiro compra, né? Eu estou falando aquele valor maior, aquele valor de alma, valor de amor, valor de coração. E é isso daí uma mensagem, né? que eu deixo. E seja um amigo das árvores e plante uma árvore. Vai ver que encantamento que tem. Tem um blog meu, né? plantadordearvore.blogspot.com.br. Tem também no YouTube, tem tem o Facebook, Plantador de Árvores. Então e quem quiser falar comigo, eu estou no Ticoatira. Todo sábado estarei, todos os sábados, mesmo depois de partir, eu estarei lá todo sábado. Eu tenho o telefone, celular, 97-721-2093. E eu estou à disposição, amo a Penha, continuarei amando a Penha, porque é a minha casa. Seu Hélio, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Pela entrevista concedida para o e ajuda a gente a divulgar. E parabéns pelo trabalho e iniciativa de vocês. Nós que agradecemos. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado.